Meus queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. A palavra moral tem sua origem no latim more, significando costume. É muito comum se dizer que moral são costumes de época. O que é moral numa época não seria moral em outra época. O que é moral no local, de acordo com a cultura daquele país ou região, não seria moral em outro local. Para nós, na doutrina espírita, o conceito de moral foi restituído na questão 629 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec irá perguntar o que é moral. E os Espíritos respondem que moral é a regra de bem proceder. Mas alguém ainda poderia perguntar o que é bem proceder? Bem proceder no tempo do Cristo era crucificar criminosos, era apedrejar adúlteras. Bem proceder na atualidade, em alguns países, é praticar a pena de morte. Então, quando os Espíritos responderam que moral é a regra de bem proceder, eles não concluíram a resposta aí, eles foram mais adiante, dizendo então que moral é a regra de bem proceder em consonância com a lei de Deus, em concordância com a lei divina. Então, o termo moral, ele é atemporal, ele independe do tempo, vale para qualquer tempo. Por quê? Porque está fundamentada dentro das leis de Deus. Também independe do lugar. O conceito de moral, dado por nós na codificação, ele vai poder ser vivenciado em qualquer local, porque é de acordo com aquela moral empregada pela lei de Deus. Porque o que ocorre? A criatura humana, ao longo dos seus processos reencarnatórios, ele vai encarnando, desencarnando, voltando ao mundo espiritual e de lá para cá, e vai o que? Vai evoluindo. Nesta evolução, ele começa a perceber a diferença entre o que é certo e o que é errado. Então ele vai evoluindo. Todos nós que estamos aqui somos criaturas que já viajamos no tempo e no espaço durante centenas e centenas e centenas de processos reencarnatórios. Centenas e centenas de vezes, milhares, quem sabe. E o que ocorre? Nesses processos reencarnatórios, a gente vai formando o nosso inconsciente, aquilo que o psiquiatra espírita Jorge Andréa chama de arquivos da alma. Os nossos arquivos. Então estão arquivados dentro de nós essas nossas caminhadas anteriores ao longo desses processos reencarnatórios. E aí formando o nosso inconsciente. Hoje, na nossa vida de relação, nós temos o consciente. O inconsciente, somando com o consciente, vai formar o psiquismo humano. Então, todos nós que estamos aqui, temos o nosso psiquismo, os nossos valores alicerçados em situações, em questões morais vivenciadas não só nesta vida, mas ao longo de toda essa caminhada. E ao longo de todas essas jornadas que nós já tivemos, nós vamos estruturando. Iniciamos lá no começo pelos nossos instintos. Instinto da fome, da sede, de sobrevivência, né? Foi interessante esses instintos lá no início. Depois vem as nossas emoções nesse processo evolutivo. As nossas emoções, os nossos conceitos maiores voltados a essa área, e atualmente nós estamos vivendo o momento da razão. Allan Kardec irá dizer oportunamente que atualmente nós estamos vivendo um momento de desenvolvimento do nosso senso ético-moral. Ou seja, estamos aqui hoje fazendo uma jornada evolutiva para que possamos diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado. E vai dizer o Espírito Calderaro no livro No Mundo Maior, que nós estamos fazendo na Terra uma viagem de aperfeiçoamento moral através da autoeducação. Esse é o objetivo da nossa caminhada, da autoeducação. Mas algo interessante acontece neste momento da nossa vida. Nós alcançamos, nesse processo evolutivo, a razão. Ou seja, somos seres inteligentes.
utilizamos da nossa razão na vivência em sociedade. Mas muito daquilo que nós vivenciamos hoje tem a ver com essas nossas caminhadas anteriores. O nosso instinto ainda está dentro de nós. As nossas emoções também estão dentro de nós. Então, muito daquilo que a gente faz hoje, seja no aspecto que for na vida, tem a ver com esses valores anteriores, gostos, tendências, muito daquilo que a gente vivencia, porque aquilo está dentro de nós. Então, se nós na sociedade observamos alguém que é violento, por que a pessoa é violenta? Porque a violência ainda está dentro dela. Se nós encontramos uma pessoa bondosa, por que ela é bondosa? Porque lá no passado ela já experimentou este valor moral. Então, hoje, para ela tem facilidade de agir assim. Mas muito daquilo que nós somos dirigidos hoje na vida tem a ver com as nossas emoções. E o que é uma emoção? A emoção é a agitação do nosso psiquismo. Isso é uma emoção, quando o nosso psiquismo é agitado. E a emoção, ela tem duas origens. A emoção, ela pode ser externa a nós ou pode ser interna a nós. Então, vamos dar um exemplo assim, de uma emoção externa a nós. Nós estamos em casa de madrugada e alguém bate violentamente na nossa porta. Nós acordamos sobressaltados, né? Nosso coração dispara, suprarrenal coloca na corrente sanguínea adrenalina, não é? E a gente fica alterado, alterou o nosso psiquismo, é uma emoção. Ou a gente diz assim, uma outra emoção externa, a gente diz assim, os salários de todos nós aqui vai ser aumentado em 100%. A gente sorri, fica alegre, a gente sabe que não é verdade, mas se fosse verdade, né, seria uma emoção. Então essas emoções são externas, que a gente vive com muitos fatos da vida com emoções externas, mas tem as emoções internas a nós. E essas emoções internas têm a ver com as nossas vivências anteriores. Por exemplo, alguém que numa encarnação anterior tenha desencarnado em função de ter sido enterrado vivo, por exemplo, né? Hoje ele entra dentro do elevador, já não se sente bem. Ele não sabe bem por quê, mas ele sente aquele mal-estar, começa a suar, algo dentro dele funciona. De onde é que vem isso? Pluga numa encarnação, um fato marcante lá no passado, pluga nele neste momento e ele começa a se sentir mal. Se o elevador para entre um andar e outro, ele vai se sentir mal, né? Não vai se sentir bem. Por quê? Porque algo lá no passado dele, no arquivo, vai ser relembrado inconscientemente. Outro exemplo, vamos dizer assim, que nós estamos vivenciando determinados valores. Ou alguém diz assim, a gente deixa um celular aqui em cima e alguém que lá no passado teve aquele problema de cleptomania. O que é a cleptomania? É pegar algo que não é nosso. A pessoa olha um celular lá em cima da mesa e alguma coisa pluga lá do passado. Ele tem a vontade de pegar. Não tem nem necessidade, mas tem a vontade. Porque lá do passado dele, algo plugou para ele ter o interesse em pegar algo que não é dele. Então essas emoções estão presentes e as emoções, elas estão sendo vivenciadas diariamente na nossa vida. Então no momento de ira, de raiva, muitas vezes nós vamos nos alterar o nosso organismo, porque a emoção também tem uma característica, ela altera a nossa fisiologia, né? Normalmente assim o coração bate mais rápido, nós suamos, ficamos com a face mais corada, não é? Mas tem outras emoções positivas, por exemplo, uma mãezinha gestante, ela olha uma paisagem assim bonita, né? Ela se emociona. O que ocorre ali? Lá no sistema nervoso central dela, a nível de encéfalo, vai ser secretada um hormônio chamado endorfina. Então ela vai sentir aquela felicidade, aquele prazer, e esse hormônio que traz felicidade vai ser transmitido para o seu filhinho que está ali no útero. Então assim, essas emoções vão ser vivenciadas diariamente na nossa vida de relação. E as emoções é um campo científico atualmente que está sendo muito estudado no mundo inteiro, a questão das emoções. Tanto é assim, tem um psicólogo alemão chamado Erich Berger, que estuda centenas de emoções.
E nesse estudo, ele publicou um livro onde ele coloca 5 emoções básicas, que vai servir até para as nossas meditações nesse momento. Uma dessas emoções que ele coloca como básica é a emoção que ele chama de afeto. O afeto. E o que é o afeto? O afeto é, por exemplo, nós chegarmos em casa, depois de estarmos no centro espírita, e sermos recebidos com um abraço pelo nosso filho, pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Então, o afeto vai ser vivenciado através da demonstração de amor. E tem experiências que indicam que o afeto, a pessoa que utiliza do afeto, ela vai ter mais saúde. Isso é ciência. Por quê? Porque o afeto vai estar diretamente relacionado ao sistema imunológico, aquele sistema que cuida da defesa do organismo. Então, aquela pessoa que dá e recebe afeto, ela tem mais saúde. E tem uma experiência muito interessante feita por alguns psicólogos, que é a seguinte experiência. Foi separado um grupo de 2 coelhos, 2 grupos de coelhos, um grupo A e o grupo B. No grupo A, um determinado tratador estava dando um determinado alimento rico em colesterol. O objetivo inicial desse estudo era ver a sobrevida dos coelhos quando adicionado uma alimentação rica em colesterol. Então tinha o grupo A e o grupo B, tratadores diferentes. Então eles estavam dando e o que se verificou? Que o grupo A de coelhos morria bem antes que o grupo B. Daí o que eles fizeram? Chamaram os tratadores, o que vocês estão fazendo diferente? Porque o grupo A morre bem antes que o grupo B, os coelhos do grupo B. E daí o tratador dos coelhos do grupo A disse assim, olha, eu não faço nada demais, eu vou lá e dou alimento para os coelhos. Daí chamaram o outro tratador e ele disse, o que tu faz diferente? Ele disse assim, eu adoro coelhinhos. Antes de dar comida para o coelho, eu pego um a um deles e faço carinho. E se verificou que esses vivem mais, né, por causa do afeto. E aí a gente faz um parênteses, né, para as nossas irmãs que estão aqui. Se vocês querem que os seus maridos durem uns 120 anos, quando ele chegar em casa, faz um cafuné nele, faz um carinho. Quando ele chegar, dê um suquinho de laranja gelado, põe ele sentado lá, tire o sapato dele. Olha, vocês vão ter marido até a próxima encarnação. Por quê? Porque o afeto traz saúde. O afeto traz saúde. E isso cada vez mais se verifica como ciência, porque trabalha diretamente no sistema imunológico. Um outro tipo de sentimento, né, de emoção, é o sofrimento. E o sofrimento é uma das 5 emoções básicas. O sofrimento, ele vai estar de acordo com a capacidade de cada um de nós. Por quê? Porque nas questões da vida, cada um de nós vai ter uma determinada fragilidade. Ou seja, às vezes acontece algo difícil para uma pessoa e ele reage bem melhor do que para outra. Às vezes uma doença para um, ele tem um aspecto, a pessoa reage melhor do que para o outro, que parece o fim do mundo. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, o que nós dizemos do sofrimento, né? O sofrimento é uma obra de ficção da nossa mente, porque nós sofremos de acordo com as nossas condições. Então, muitas vezes, o que acontece para um e acontece para o outro, vão ter situações totalmente contrárias ou totalmente diversas, de acordo com a vivência de um e de outro. E o que nós observamos aí? Exemplos, né? Há 1 ano e pouco atrás, na sociedade espírita que nós trabalhamos, não é? Um companheiro nosso teve câncer. E ele foi para o hospital, ficou um tempo lá, e depois o médico deu alta para ele vir para casa, porque não tinha mais o que fazer, né? Ele veio para desencarnar em casa, né? E nós íamos lá visitá-lo nos últimos dias, e ele sabia, né, que estava chegando ao fim a caminhada dele aqui pela Terra. Mas quando nós íamos lá, nós que saíamos confortados, dada a fé e a tranquilidade que ele estava passando aquela prova, né? Estava com força, com fé, com vigor, atravessando a dor, enquanto alguns outros têm uma unha encravada que parece o fim do mundo.
né? Modos diferentes de ver a vida. Então nós vamos observando que o sofrimento ele vai ser de acordo com a nossa capacidade de resposta às questões da vida. Não as questões, porque dificuldade, desafios, todos nós ultrapassamos na vida, não é? Mas o modo que nós encaramos essas questões todas. Uma outra emoção, né, é a impaciência. E aí é algo bem interessante, né? Porque nós vivemos num mundo de impaciência, um mundo assim muito difícil, onde tudo é rápido. Tem uma pesquisa feita que diz que da década de 90 para cá, as coisas estão correndo mais, são feito tudo mais rápido. Nós vemos que até as fábricas, né, tantos automóveis por dia, tantos pares de sapato, a gente vai na lancheria, é tudo feito em série. Então a vida está muito corrida. E o que ocorre com isso? O que vai acarretar aí? A impaciência vai gerar o estresse, que vai gerar a ira. Impaciência, estresse, ira. E a ira gera o quê? Doenças psicossomáticas, né? Doenças psicossomáticas são aquelas doenças decorrentes da emoção. Então o indivíduo aí já começa a ter um problema gástrico, um problema cardíaco decorrente dessa impaciência, desse estresse. Eu não sei como é que vocês estão aqui, mas em Porto Alegre a situação está difícil, né? Em termos de impaciência, em termos de estresse. E isso traz as doenças. E a gente vê daí nas nossas famílias como é difícil a convivência com uma pessoa impaciente. É difícil, fica complicado a gente vai ver. E ao contrário disso, a gente está ao lado de uma pessoa calma, paciente. Olha que maravilha que é isso. E tem vários testes feitos para constatar a questão da impaciência. Por exemplo, foi feito um teste no elevador, né? Em determinado andar de um prédio, foi colocado lá uma câmera para ver como é que está a paciência das pessoas quando esperam o elevador, né? Então a pessoa vem ali na frente do elevador, aciona ali. Quando aciona, aperta o botão, fica vermelhinho. O mecanismo está acionado, né? Está vermelho ali. E foi medido que o tempo da paciência normalmente aí é 15 segundos. Se o elevador não chega, ele está acionado, uma pessoa vai, de novo. 10 segundos, se não chega, vai. 5 segundos, se não chega, ela fica, ó, ali, chamando o elevador, que já está acionado um mecanismo. E 2 terapeutas paulistas fizeram, nas escolas de ensino fundamental em São Paulo, uma pesquisa, para ver, a pergunta foi feita assim, foi feita em várias, mas uma delas é assim, ó, o que vocês gostariam mais que seus pais mudassem? E daí 85% deles responderam assim, ó, eu queria ter pais mais pacientes, menos estressados, né? Então, a gente vê que a impaciência aí é que vai gerar uma série de dificuldades. E na medida que nós formos mais pacientes, nós melhoramos os nossos relacionamentos, a nossa vivência, né? Como no início nós estamos fazendo uma viagem de aperfeiçoamento moral através da autoeducação, nós temos que nos autoeducar nisso. Nos autoeducar. Porque senão o que vai ocorrer? Nós vamos comprar a paciência lá na farmácia. Valium, Lexotan e outros tantos, né? Os psicofármacos. Vamos comprar a paciência lá, se nós não resolvermos fazer esse processo de autoeducação, né? Nos cuidarmos nisso. Um outro tipo de sentimento, de emoção bastante vivenciado é a questão da ansiedade. A ansiedade, né? E o que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação com algo que não aconteceu ainda. Isso é a ansiedade. Se preocupar com algo que não aconteceu. A gente se preocupa antecipadamente. E a semana passada, a gente lendo uma revista de circulação nacional, diz assim, ó, foi feita uma pesquisa, isso bem recente, nos Estados Unidos, e diz assim que 30% da população americana é ansiosa. E aí nessa pesquisa não foi feito aqui, mas nas grandes cidades aqui do nosso Brasil, eu aposto como daria muito parecida
essa pesquisa também. Ansiedade, né? Ou seja, a pessoa se preocupa. E aí a preocupação são de várias naturezas, mas especialmente as preocupações com relação à saúde e à questão financeira, né? Essas preocupações estão mais à frente. Então, o que ocorre aí? A pessoa ansiosa, e a ansiedade também vai trazer, em contrapartida, doenças. E nós temos exemplos, assim, de ansiedades, né? Como bastante comuns. Por exemplo, o nosso filho sai à noite, né? Sai à noite, e nós combinamos com ele, olha, meia-noite tu tem que estar aqui. E daí, para variar, vai chegar meia-noite, ele não aparece, 1h ele não aparece, 2h nada dele chegar, e daí, certo, a gente pensa, 2h ele não chegou, a gente pensa, bom, ele deve estar dormindo tranquilamente na casa do amigo, mas a gente não pensa isso. Chegou 2h, o que é que a gente pensa? Foi assaltado. Tranquilo que foi assaltado. Deve estar no hospital, né? Ou então foi atropelado, né? Os nossos pensamentos na base da ansiedade, né? Nós começamos a pensar assim, a gente liga para ele, né? Para variar, não está desligado, não está na área do celular, não se consegue falar com ele. E nós começamos a pensar justamente aqueles pensamentos que são mais degradantes. Normalmente acontece isso. Ou então também bastante comum, aquela questão assim de a pessoa vai no médico. Quando ela vai no médico, o médico lá pede uma série de exames. Ela já começa a pensar, aí deve ter alguma coisa. Para pedir tudo isso, deve ter alguma coisa, né? E ela já fica preocupada, faz o exame. Uma semana depois, ela vai lá retirar o exame, pega, nem leva para o médico, né? Ela abre ali, né? Lê alguma coisa em latim, eu sabia que tinha, olha aqui, ó, eu sabia que tinha. Começa a sofrer, já está sofrendo a semana toda, sofre mais um pouco. Vai no médico, e o médico diz assim para ela, olha, minha senhora, isso aqui é normal, todo mundo tem. Ficou sofrendo, né, todos aqueles dias sem uma lógica maior. Por quê? Por não cuidar do seu pensamento, esquecendo de um ensinamento chinês. Tem um ensinamento chinês que diz assim, ó, em termos de saúde e doença, duas coisas podem acontecer, ou a pessoa ter saúde ou a pessoa ter doença. Se a pessoa tem saúde, não precisa se preocupar. Se a pessoa tem doença, duas coisas podem acontecer, ou ela vai morrer ou ela não vai morrer. Se ela não for morrer, não precisa se preocupar. Se ela for morrer, duas coisas podem acontecer. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Se ela for para o céu, não precisa se preocupar. E se ela for para o inferno, ela vai encontrar tantos conhecidos lá que também não precisa se preocupar. Ou seja, ela não precisa se preocupar nunca. E nós nos preocupamos, né? Porque não sabemos viver controlando as nossas emoções. Nós não controlamos as nossas emoções. Então aí é o saber viver em sociedade, né? Porque senão vai nos desgastar. E nós temos exemplos assim próximos de nós, de pessoas que alcançaram uma certa idade e vivem bem porque sabem viver. Vou dar um exemplo para vocês. Tem a minha sogra que tem 90 anos. Uma pessoa lúcida, tranquila, né? Mora sozinho, faz as coisas dela, né? Pessoa maravilhosa. Eu peço a Deus que as próximas 10 reencarnações ela venha como minha sogra. Pessoa muito boa. E o que acontece? Outro dia, isso já há bastante tempo, né? A minha esposa e a irmã dela, né? Minha cunhada, foram até a casa da avó, né? E ela estava lá jogando canastra com a avó. E daí, de repente, eu vejo assim a minha cunhada dizer, mas mãe, cadê os 5 de ouro que estava aqui, mãe? A senhora está roubando? Olha que maravilha, 90 anos de idade roubando na canastra. Não é uma beleza isso? Isso é saber viver. E daí o que acontece? No verão eu fui lá na praia fazer uma palestra lá em Cidreira, né? E daí eu falei do caso dela, como estou falando para vocês. E dias depois eu fui lá e disse, vó, eu fiz uma palestra lá na praia e falei da senhora. Ela disse, então a minha fama está indo longe, hein? Então ela ficou pensando, saber viver, é isso? Porque o que ocorre? Pesquisas dizem assim, ó, que 80% dos nossos pensamentos são pensamentos torturantes, com medo ou rancor. 80% é muita coisa. 80% dos nossos pensamentos são assim. E para nós,
em termos de sociedade, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque tem a questão espiritual. Nós vivemos um mundo que a gente diz assim, que é mundo de expiação e provas, onde o mundo espiritual não está lá distante. Não, o mundo, os espíritos, né, os nossos irmãos encarnados se imiscuem no nosso dia a dia, nas nossas questões. Tanto é assim que na questão 459 de O Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec irá dizer que os espíritos estão muito próximos de nós, interferindo no nosso dia a dia. Então, com os nossos pensamentos inadequados, de medo, de preocupação financeira, de ódio, não é? Isso faz com que haja uma aproximação espiritual muito negativa na nossa vida. Nós raramente tiramos um momento para meditar, um momento para orar, para ter um pensamento mais equilibrado. E ainda complica um pouco mais isso, porque daí a gente liga a televisão e o que tem lá na TV? Né? A gente abre o jornal e normalmente vamos naquelas páginas, né? Então a gente vê que realmente fica muito complicado. E os nossos pensamentos também, especialmente os nossos sentimentos, são sentimentos jurássicos. Lá, séculos antes de Cristo, naquela lei de Talião, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Nós, e eu digo nossa sociedade, né, humana, vivemos muito em função dessas situações ainda. E muitas vezes com traumas, com receios, com desesperos, com preocupações. E no livro Agenda Cristã, do André Luiz, ele vai nos orientar assim, ele vai dizer uma frase lá interessante sobre isso. Não se desespere, nem se aflija. Você já viveu milhares de anos e ainda tem toda a eternidade pela frente. Né? Então, assim, dificuldades vamos enfrentar, sim, mas vamos ter a tranquilidade de passar ali, porque logo lá adiante a gente vai olhar para trás e vai ver que já passou pela dor, já passou pela dificuldade. E no momento em que a gente tem o Cristo junto de nós, vivenciado especialmente no seu Evangelho, nós vamos passar melhor, nós vamos ter mais tranquilidade para passar. Por quê? Porque o convite de Jesus para nós vivenciarmos os seus valores é um convite constante. Constante é esse convite. E tem especialmente um livro, não é? Um romance histórico, que é uma passagem muito valiosa, assim, para nós vermos esse convite do Cristo. O livro chamado Há 2000 anos, um daqueles livros, não é? Aqueles romances históricos maravilhosos, em que relata a vida lá ao tempo do Cristo, do Espírito Emmanuel, na forma do senador Públio Lentulus, senador romano. E tem uma passagem no livro que vem bem ao encontro deste convite que o Cristo está nos fazendo para vivenciarmos o seu Evangelho. Lá no livro, o senador não é casado com Lívia, que é uma criatura com uma fé extraordinária, e eles têm uma filhinha chamada Flávia. E a menina começa a ficar doente, não é? Aparecendo problema de pele. E se vê, não é, que ela tem uma doença que à época não tinha cura, que é a hanseníase, é a lepra, né? Então eles ficam desesperados, procuram vários médicos e não há uma solução. Mas alguém vai dizer assim para eles, ó, fazem o seguinte, levam ela para alguma região onde o clima seja mais ameno, mais agradável, porque se acreditava à época que vivendo num clima mais ameno ajudava a curar as doenças. Então o que eles fazem? Públio, não é, junto com a esposa e a menina, vão para Galileia. E chegando lá a Galileia, o que ocorre? A menina fica com o corpo tomada de pústulas. Ela está prestes a desencarnar. E Lívia, dada a sua fé extraordinária, diz assim para o seu esposo, procura o Cristo. Procura o Cristo que ele pode curar nossa filha. Mas ele, um senador cheio de orgulho, né, voltado aos deuses romanos, ele diz assim, eu, um homem da minha posição, procurar um carpinteiro, né? Mas Lívia tanto insiste com ele, que ele espera ficar à noite para não ser visto e vai em busca do Cristo. Mas ele não sabe muito bem onde encontrar Jesus.
Então ele caminha muito e chega numa praça que está deserta aquela hora da noite. E chegando nessa praça, ele senta e quando ele senta, surge, né, junto dele Jesus. Jesus, então, em pessoa, na frente de Públio, não é? E ele olha para o Cristo, mas aquela presença amorável do Mestre, não é? Faz com que ele fique sem voz, ele não consegue falar. E o Cristo, olhando para ele, pergunta, por que me procuras? Por que me procuras? Claro que o Cristo sabia, não é por que ele procurava, mas para que ele raciocinasse sobre o real sentido da procura do Cristo. E essa pergunta feita pelo Cristo, aquela criatura, é a pergunta que o Cristo está fazendo para nós hoje, mais de 2000 anos depois, não é? Uma segunda-feira à noite, por que me procuras? E o Cristo começa então a falar para ele sobre a misericórdia divina, começa a orientar. E o Cristo ao final diz assim, que diz para ele, mas também diz para nós, tu podes me seguir agora ou quando tu quiseres, porque tu és livre. Cristo está falando para nós podemos segui-lo agora ou quando nós bem entendermos segui-lo. Nós é que decidimos, nós somos livres. E o senador então sai daquele local, não é? Volta para casa e quando ele chega em casa, ele percebe que a menina está curada. Lívia então diz para ele que orou muito e sentiu a presença de Jesus ali. Mas ele, orgulhoso, diz assim, não, mas não foi o Cristo, foram os deuses romanos que fizeram com que a nossa filha ficasse curada. E ele, naquele momento, não vai seguir o Cristo. Na sequência, tem um outro livro, que é um outro romance histórico, né? 50 anos, o nome do livro, vai relatar justamente a volta dessa pessoa a Jesus, não é? Então, o convite que se faz, não é? É este convite de nós seguirmos o Cristo através do seu Evangelho. E Joana de Ângeles Espírito, no livro O Homem Integral, também vai falar para nós outros, não é? Dessa longa caminhada que nós estamos fazendo em busca do processo evolutivo. Dizendo ela que essa caminhada inicia lá com aquilo que ela vai chamar de homem fisiológico para atingir o homem psicológico. E nesta caminhada ela vai colocar em 5 degraus diferentes. E nós, logicamente, que estamos mais para o início do que para o final dessa jornada, mas estamos caminhando. E ela vai dizer que o homem fisiológico é aquela criatura nos primeiros estágios de busca dos aspectos morais da vida. Então é aquela criatura ainda voltada para a matéria, aquela criatura extremamente narcisista que pensa nela, egoísta ao extremo, que pensa tão somente em si. E este homem, então, fisiológico, é aquele que não vê nada que não seja a satisfação dos seus interesses. Não vê nada adiante. E este homem, quando vai ficando com idade, para ele começa a ficar com medo, porque lá adiante, ou logo ali adiante, ele começa a ver a morte, não o desencarne, porque ele não acredita que vai ocorrer nada depois da morte física. Então, este homem fisiológico fica com bastante medo ao chegar numa idade mais madura. Mas na medida que esse homem vai evoluindo nos processos reencarnatórios, ele atinge o homem psicológico. E o exemplo maior de homem psicológico que Joana de Ângeles vai nos dar são 2 exemplos que ela dá, de homem psicológico. Um deles é Paulo de Tarso, quando ele vai dizer assim, não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Ou outro exemplo que ela dá de criatura psicológica, ou seja, que já alcançou um patamar maior, é Madre Teresa de Calcutá, quando em maio de 1979, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, ela fez um discurso relativamente longo e lá no meio do discurso ela diz mais ou menos assim, para mim, o grande objetivo da minha vida é cuidar dos meus pobres, que são os pobres mais pobres. Ou seja, este homem psicológico é aquela criatura que já saiu de dentro de si e se preocupa com o outro.
No contexto social, ela pensa antes no outro do que em si próprio. Ela não está preocupada consigo próprio. E nós temos um exemplo entre nós, não é? De uma criatura que alcançou esse estágio psicológico. Irmã Dulce, por exemplo. E tem uma passagem da Irmã Dulce, aquela religiosa da Bahia, bem interessante. Divaldo Pereira Franco, ao saber que ela estava doente, resolveu ir visitá-la. E quando chega lá para a visita, ele vê que ela está sentadinha numa cadeira de madeira, totalmente desconfortável. E Divaldo diz assim para ela, mas irmã, a senhora está aí desconfortável, essa cadeira de madeira não é muito inadequada? Ela disse, não, meu filho, eu estou bem aqui, inclusive eu durmo sentado aqui nessa cadeira. E Divaldo diz assim para ela, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar vir aqui para a senhora essas camas especiais, não é, para doentes, aquelas camas bem preparadas, não é, colchão adequado. E ela diz assim, mas não precisa, meu filho, porque todas as pessoas que me veem sentada aqui procuram me dar uma cama dessas, eu já ganhei umas 10 dessa que eu passo para os meus pacientes. Ela não precisava de conforto nenhum, não é? Por quê? Porque ela já percebeu a vivência do Cristo no seu coração. Assim como percebeu a vivência do Cristo, Frei Bartolomeu dos Mártires, né, na cidade de Braga, em Portugal. Naquela manhã que completava 50 anos de caridade em favor do próximo, ele acorda na sua casinha humilde, não é? E ora pedindo que o Cristo viesse até ele. Ele tinha dedicado uma vida inteira a Jesus no seu trabalho, então ele está ali orando. Quando na sua emoção ele ora, as lágrimas correm, não é, no seu rosto, ele levanta a cabeça e está em pessoa Jesus à sua frente. Aquele olhar meigo, né, feitos as águas do lago de Genezaré, cabelos a nazareno, barba no rosto, o Cristo está ali. E ele fica tão emocionado que não consegue falar, mas ele pensa, Jesus, eu dediquei a minha vida a ti, eu quero te abraçar, aproximar o meu coração do teu coração. Jesus, eu te amo profundamente. E quando ele toma uma atitude de levantar e ir ao encontro do mestre para abraçá-lo, o sino toca lá fora. Quando o sino toca lá fora, é porque alguém está necessitado de ajuda. Então, naquele momento, Frei Bartolomeu ele fica dividido entre o prazer de abraçar o mestre e o dever de ir atender quem está lá fora. Assim como nós, muitas vezes, ficamos divididos entre uma atividade voltada para o bem e o jogo lá de futebol. Ficamos divididos entre uma atitude de amparo a alguém ou o último capítulo lá da novela. Ficamos divididos. Ele ficou dividido entre o abraço do Cristo e alguém que o chamava lá fora. Quando ele toma a atitude de levantar, ele vai lá fora. Vai lá fora e uma senhora idosa, não é, está necessitada de toda sorte de cuidado, não é? Ele então procura o alimento quente para aquela vovó, dá o agasalho e ele pensa, assim que eu atendê-la, eu vou lá ver o meu mestre. Então, chega mais um e chega outro e ele vai atendendo e o dia vai passando e o dia passa. À tardinha, ele volta para sua casa, não é? E ele pensa assim, olha só que coisa, não é? Esperei o Cristo 50 anos e quando surge o Cristo, surge alguém que necessita de mim. Algumas lágrimas correm no seu rosto, não é? Quando ele entra na sua casa, o Cristo está lá. E ele então diz para o mestre, o Senhor me esperou? E Jesus diz a ele, venha ao meu abraço, Bartolomeu, porque se tu não tivesse atendido aqueles mais necessitados lá fora, eu teria feito. E aquelas duas almas, não é, voltadas para o amor, se abraçam fraternalmente. Muita paz a todos.